Fala galera, bem-vindo a mais um Gymcast. Eu sou o André e hoje eu vou conversar com o Nino Souza. E aí, Ninão? Tranquilo, como é que tá? Ninão, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado mesmo pela oportunidade de a gente bater um papo, né? Conversar aquilo que a gente trabalha. Ninão, eu já te conheço há um ano. Seu nome, qual é? Puta! Foi a pergunta mais difícil até agora. Não, é complicado. Não, meu nome é Gleverson de Souza. Olha aí, Gleverson de Souza. Agora você vê porque surgiu o Nino, né? É muito mais fácil. Ficou mais fácil. É muito mais fácil. Gleverson, isso aí, cara, saiu cada coisa já impressionante. Falei, não, fica tranquilo. Às vezes até eu demoro, vai no consultório, o Gleverson, fico lá marcando. Ô, Nino, é você? Fala, é verdade. Legal, Nino. E hoje eu trouxe o Nino para conversar com vocês sobre um assunto. Pô, eu acho que é um assunto que se mudar 10% do caminho, muda o mercado, que é a aderência da prática do exercício físico na sociedade. Por que as pessoas não aderem ao exercício físico, né, Nino? Então, eu como professor de educação física, você também. Nino, se apresenta para a galera. Beleza. Galera, é o seguinte, meu nome é Gleverson de Souza, sou o Nino, sou profissional de educação física, né? Minha especialidade maior hoje eu trabalho com reabilitação, né? Sou formado em dor pela Federal de São Carlos, sou federado pós-graduado em ortopedia pelo Hospital Albert Einstein, né? E tenho o meu estúdio, que é Nino Treinamento Integrado e Reabilitação. E você se especializou em dor? Em dor, é. Hoje o grande marcador para você trabalhar com reabilitação é você saber os mecanismos de onde ela vem, né? Porque é muito interessante. A pessoa vem, André, e fala assim, André, cara, eu tô com uma dor no joelho. Poxa, mas o que é dor? Qual é a definição dela? Como ela é subdividida? O que é uma dor crônica, uma dor aguda? Porque senão fica o efeito guarda-chuva, né? Você vê dor. Tanto, André, que você dá uma olhada. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. Tatuagem. Chego aqui e falo, André, cara, tô pensando em fazer uma tatuagem. O que você acha? Aí, ou uma pessoa fala, cara, doeu demais, meu Deus, nunca mais eu vou. E tem outros que não. Fala, não, foi tranquilo, vai lá, manda ver, faz um monte, eu quero fazer outra. Então, o entendimento disso, né, para a minha área de atuação, que fazer na reabilitação é fundamental hoje. Mas então é interessante, Nino, no seu caso, as pessoas já vão te procurar, a maioria, porque tem alguma dor. Exatamente. Alguma coisa que incomoda. Isso, e no caso das academias? E no caso que as pessoas querem melhorar a sua condição física, ou na sua grande maioria, que banalizou a massa muscular, exatamente, vai para a academia pelo fator estético. As pessoas elas vão, iniciam um processo de treinamento e muitas vezes não chegam no terceiro, no quarto mês. A gente tem isso, né? Estatisticamente, 90 dias depois disso. O que a gente pode falar dos fatores que promovem essa desistência rapidamente? Pô, muito bacana essa pergunta. É tão coerente assim a pergunta, né, André? Que, por exemplo, é uma das coisas que a gente mais se pergunta, né? Eu vou falar no meu caso, por exemplo. No meu caso, eu sei que ele será um fator rotativo. A pessoa vai até lá, supriu a sua dor, diminuiu, sarou, né? Ou até mesmo uma cirurgia que era para ter feito não foi feito mais e ela ciclou e vai para um outro ambiente, ou vai seguir a vida. Sim. Né? No caso da academia, o que eu vejo de muito interessante? A baixa aderência ela acontece por N fatores. Hoje, você vê, quando a gente começou fazendo aula, trabalhando nas aulas de sala, sendo professor de sala, nós tínhamos outro comportamento. Né? Existia o fator forte do no pain, no gain e tudo mais, ele só era efetivo a partir do momento que você sentia aquela dor muscular insuportável, tardia ou não. Hoje esse parâmetro mudou muito. E a aderência, e a neurociência tem visto hoje, até saiu um artigo bem recente dizendo o quê? Que no momento a pessoa precisa fazer sim o exercício que ela gosta. Propor, sabe, André? Chegar para você e falar assim, André, cara, qual que é o músculo hoje? Cara, hoje é peitoral, né? Porque é muito separado por segmento. Bom, e quais exercícios, André, você gosta de fazer do músculo peitoral? Aí, que legal, o Nino se preocupou não ficar me empurrando, sei lá, o pec deck pela goela. Não, que é um exercício que eu não curto muito, não. Você começou a fazer parte da construção do teu treinamento. Aí as chances de aumentar a sua aderência é maior. Sim. Né? Depois que se tornou um hábito, aí fica mais fácil. Mas o que aconteceu? E foi muito legal o que você falou anteriormente, que você colocou um período, né?
Sim. E aí, o que acontece? O período adaptativo ocorre justamente no período que você falou. E aí, pô, é interessante. Ó, antes aqui eu estava falando com o Luiz, com o Gustavo. Gustavão, quanto tempo você está parado de treinar? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Aí o Gustavo falou assim, eu falei, por que você parou de treinar? É super pergunta. Né? Aí ele até brinquei com ele, ele falou assim, ele achou que eu estava falando porque ele não treina aqui. Ele falou, não, é longe. Até dei risada. Falei, meu Birigui longe é sacanagem. Ele tem moto, motão. Eu falei, não, mas perto da sua casa. Sim. Aí ele falou, rotina, né, Gustavo? Isso. E vários acontecimentos da vida dele. Sim. Sim. Cara, mas a gente está falando de quantos minutos? Menor, uma pessoa pode praticar exercício físico diariamente? 30 minutos. 30. Hoje a Organização Mundial da Saúde recomenda 30. E o que é mais legal, e é isso que é interessante, sabe por quê? Porque assim, você vê que, por exemplo, o fator distância não foi um fator que tem como se locomover. Sim. E aí, eu acho que a grande questão é assim, cara, o que te levou, o que você não gostou? O sentido da pergunta ela poderia ser o inverso. Né? O que você não gostou? Cara, sei lá, que tal dia eu não gostei de tal coisa, ou tal dia eu não gostei de tal coisa, né? Sim. E aí, o que acontece? É muito mais árduo para ele chegar e falar, cara, pelo amor de Deus, 2 horas de academia. Aí ele olha aquela lista, né, do treino A, tem 50 exercícios pro cara fazer. Sim. Aí ele olha e fala, nossa, mano. 30 minutos de esteira. 30 minutos de esteira. E aí, por isso que eu acho que acaba não dando certo, sabe, André? Porque o cara chega lá, já desanimado, aí ele chega aqui, ele olha aquele volume, nossa, cara, pra eu ter resultado tem que ficar aqui 2 horas, mano, você tá louco. Não dá. Não, se você aumenta a participação, cara, beleza, quanto tempo você tem? Cara, 30, beleza, então fechou, vamos fazer um treino compactão e beleza? Beleza. O que acontece? A experiência nova dele se torna diferente. Vou dar um exemplo clássico, olha que da hora. Sempre tem uma comida pela qual você gosta. E não necessariamente você precisa estar na frente dela para lembrar dela. Sim. Às vezes você está passando num lugar, você sente o cheiro. Cara, você fala, nossa, que deve estar uma delícia. Você nem viu como é que tá. Sim. Mesma coisa. Você entendeu? Então, se você muda a experiência do cara frente à experiência da atividade física, né, e do exercício, eu acho que é interessante a gente explicar as diferenças. Sim. É muito legal, olha a experiência do cara como muda. Ele olha aquela ficha gigantesca. Às vezes é um grupamento que ele não gosta, exercício que ele não curte, ele tem que ficar 2 horas. Cara, a chance de dar errado é muito grande. E essa preocupação tem que ser do profissional, perfeito, do ambiente da empresa, sim, lógico, isso é uma cultura que tem que ser implantada, sim, de ter realmente empatia. Exato. Você acredita que o ambiente onde a pessoa escolhe, ela interfere muito nos resultados? Por exemplo, o ambiente, a academia como um ambiente, o empresário se preocupar com o ambiente que ele vai propor aos seus clientes para melhorar a aderência. Perfeito. Não só as atividades, os serviços, mas também sua equipe técnica, sua equipe de atendimento, sim, a sua organização. Sim, perfeito. Por que eu acho que você está tão correto a partir disso, André? Assim, vou dar um exemplo da minha academia. Existe um determinado horário, num período, onde tem mais idosos. Eu não posso colocar o som alto. O som alto para idosos irrita, eles ficam extremamente irritados. Aí tem um agravante, eu lido com dor. O que vai acontecer com a dor? Dobra. Então o que aconteceu? Eu não mudei o único fator. Eu coloquei a música mais baixa, eu coloco, sei lá, talvez não seja da maioria das pessoas, mas um Ray Conniff, uma música clássica, um MPB. Cara, não tem cabimento eu colocar uma música eletrônica para idosos num volume mais alto. Então assim, está totalmente correto o ambiente. Sim. E o que eu acho muito bacana também disso, que quando éramos professor de sala, se era dito assim, o professor é o suficiente. Hoje não mais. Porque se é tão coerente naquilo que estamos falando, que se realmente o ambiente não fosse interferido e a pessoa de um poder aquisitivo maior, ele estava andando de Fusca ainda. Hoje ele pode andar por hobby, mas não é o carro que ele viaja de férias. Sim. Né? Então, é muito coerente. Então, esse ambiente, ele ajuda, lógico, na estrutura. Agora, o lance a gente entrou nos professores, né? A formação nossa é muito técnica. Muito. É extremamente técnica. Então, acredito que para melhorar a aderência, os profissionais eles têm que conhecer mais sobre seres humanos do que sobre exercícios. Exatamente. Porque até a pessoa chegar num nível onde você precisa utilizar todos os seus artifícios, todas as suas ferramentas, tudo que você estudou para melhorar os resultados dele,
ele precisa, pelo menos, gostar de praticar o exercício físico. Exatamente. É lógico que tem aquela linha do pensamento da psicologia positiva, que é, o adulto faz o que é necessário, a criança faz o que quer. Então, a gente vem nessa linha da psicologia positiva, mas nem todo mundo consegue ter essa consciência de escolher, falar assim, não, esse exercício físico é bom para mim. Por exemplo, o que aconteceu com o Luigi lá que a gente brincou no kart. O que aconteceu lá, Luigi? O que aconteceu? Eu tô com a costela machucada, fui correr com a costela machucada, a primeira corrida por frio doeu, a segunda já não doeu mais. Legal. E você explicou a razão dessa... Sim. Ele esquentou, tá certo? Os hormônios, liberação e tudo mais. Perfeito. O foco no resultado. Exatamente. Ele estava com foco na corrida, não estava com foco na dor. Isso. Falou, não, eu quero terminar essa corrida. Exatamente. Então, quer dizer, algumas pessoas precisam aprender a ter o foco no resultado e não no dia. Né? E a musculação, acredito que é o esporte que mais traz a vivência da vida. Não importa o que você fez no passado, importa o que você está fazendo hoje na musculação. Porque você pode ter sido um cara atleta no passado, eu fui, mas e aí, o que eu fiz nos últimos 10, 11 anos? O que eu tive de histórico com massa muscular, contei para você, vou falar para a galera, eu tive um tromboembolismo pulmonar em 2011. E eu tive 80%. É muita coisa. Quando eu cheguei no hospital e eu falei dos meus sintomas, eu já fui direto para o médico, ele mandou tirar uma radiografia no peito, já veio com um trombolítico e falou, você não morre mais. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Ele falou, cara, não sei como você chegou, mas pode ligar que você vai ficar mais de 20 dias aqui na UTI. Então, o que acontece? Era a minha condição física na época. Exatamente. Então, massa muscular não está ligada só a estético. Isso já é conforto demais. Exatamente. Hoje é segurança física mesmo, até mental, né? Até o que você acha, Nino? Até mental. E é muito legal, assim, fazer um apanhado muito legal daquilo que você falou, que foi assim, André, começando da história do Luigi, assim, né, galera, só para vocês entenderem, assim, o que aconteceu com o Luigi no caso? Vocês repararam no relato dele, né, que ele fez a primeira volta e o relato dele foi assim, eu fui bem na manhã. Então, assim, nós estamos numa cidade onde a temperatura média é 35 graus, ele estava com todos os equipamentos de segurança, deve subir isso aí, né, Luigi, para pelo menos 45, 50 graus, temperatura corporal. Tá quente, né? E o cara de pau do Luigi tem a cara de pau e fala assim, tava esquentando. Galera, não tem como seu corpo tá esquentando a 50 graus, né? Então, e aí, mas eu acho que olha que interessante, a crença do indivíduo em acreditar que o corpo aquecido ele melhora, teve essa sensação. Só que não, foi justamente a cabeça dele que libera uma substância, né? Isso se chama via opioide descendente, que diminui o estímulo que vem da costela, porque ele pensa em outra coisa. Né? Então, é a mesma coisa, você vê. E aí, é justamente isso dentro da nossa questão, que assim, aí vamos pro seu histórico. O André teve um histórico de pensamento, em ter sido um atleta, isso teve um ganho de massa muscular que fez você tolerar os 20 dias. Sim. Né? E aí, isso que foi o mais interessante. E aí a gente tenta levar, vamos brincar assim, para os indivíduos normais, e a gente começa com a história dele, né? Que ele está mais de 6 meses sem treinar. Só que a gente precisa pegar a cabeça dele, transformar num hábito, do hábito dele, para pensar como você, como o Luigi, para depois pensar nisso. Por que eu falo isso, André? Quando a gente pensa em resultado, tá tão lá na frente, muito lá, que a pessoa pega e esquece. Tá muito longe. Eu preciso de tal massa muscular, ou eu preciso, sei lá, perder 10 quilos. Cara, é uma margem muito significativa. E aí ele olha aquela ficha e fala, cara, imagina quantas 1000 horas eu tenho que ficar aqui. Né? Então, assim, hoje, o começo está na cabeça, em relação ao que você falou da psicologia positiva. Sim. E aí sempre está aqui, como eu posso aumentar a aderência? Pela cabeça. Começa pela cabeça. Pela decisão. Começa a decisão. É isso que eu falo. E aí muito legal isso que, assim, todo mundo fala muito, até aproveitar a oportunidade, eles falam sobre dopamina e serotonina. Então, assim, gente, a motivação, ela sai da substância dopamina. Dopamina é o que te leva a ir até lá. O resultado do que você fez é a serotonina. E o problema, na maioria das vezes, está sendo dopamina. Saiu um estudo bem recente da neurociência dizendo que como as coisas se tornaram muito mais rápidas,
a carga dopaminérgica de resultado rápido vem muito, muito imediato. Então o que o cara vai chegar na academia que ele vai querer? André, semana que vem, posso ir pra praia? Shapeado? Top! Entendeu? O cara, não, semana que vem. André, mas eu vou ter que faltar um dia, tá? Acho que vai dar, né? Vai dar. Aí você fala, cara, como? Mas é por causa disso. Hoje, vamos fazer uma brincadeira bem da hora. Quantos seus filhos, Sim. quantos deles tolerariam esperar a internet discada hoje? Talvez a minha mais nova. A minha mais velha pulava. Só de ouvir tudo. Você entendeu? Não dá. Então você vê isso, né, cara? Imediatismo. Cara, você vê assim, você coloca ou busca qualquer coisa na internet, se não durar 3 segundos, você xinga o negócio. Sim. Você fala assim, a internet tá uma Vou porcaria. contratar não sei o que outra. lá. Não, vou contratar outra. E aí que começa a acontecer, tudo isso começa a refletir em outros casos, que não tem como você separar, né? Pô, eu tenho certo imediatismo aqui, por que eu não vou ter na academia? Sim. Por que eu não vou ficar com o shape daqui a 2 meses, né? Em relação a isso, ou pro carnaval, ou pro verão e assim por diante. E a academia, na verdade, ela trabalha capacidades assim, não só físicas, porque, por exemplo, me corrija aí, não, se o ser humano fosse feito para correr, ele não teria 2 pernas. Ele foi feito para fazer força. Exatamente. Qual que é a primeira capacidade física que a gente aprende quando a gente nasce? Ficar de pé. Ficar de pé. E é força. É força. Quando você perde a força, Perde tudo. perde tudo. Perde força, Então, perde qualquer pessoa que quer ter saúde, qualidade de vida e independência, é força. Uma pessoa mais velha tem que fazer o quê? tudo. Força. Força. Tem um senhor aqui de 86 anos, sensacional. Humor. Putz, esqueci o nome dele, mas ele sempre fala. Tanta gente. E o que ele tem? Um espírito jovem. Exatamente. Tanto que eu falo que a Gymflix foi montada para uma academia para pessoas jovens. Aí, pessoal, só jovens? Não. Espírito jovem. Exatamente. Não importa a idade. Exatamente. Ele vem aqui com 86 anos, ele tem um espírito mais jovem do que muito adolescente de 17. Feliz, sem estar com a cara emburrada, né? E ele falou assim, André, eu treino para ser independente. Eu quero aí. pegar meu carro, quero fazer minha Exatamente. compra, quero viajar o força e saúde. Então, essa é a decisão. É muito bacana, assim, até para aproveitar o seu gancho, André. Então, assim, pessoal, as pessoas têm uma interpretação um pouco equivocada de força, né? Já pensa naquele cara gigante, hipertrofiado, fisiculturista. Galera, é o seguinte, força vem justamente em relação à sua capacidade, em relação a cumprir sua demanda. Igual você mesmo relatou, caminhar, ir no supermercado, sentar e levantar, você precisa de força. Força não requer tamanho, né? Quando você vê uma pessoa maior, galera, ela também faz força, mas ela tem um resultado hipertrófico, resultado de tamanho de braço, tá? Sim. Então, são coisas completamente... Porque eu vejo muito assim, a pessoa chega no primeiro dia lá na academia e fala assim, nós vamos fazer fortalecimento. Aí ela fala assim pra mim, mas será que não tá pesado? Eu falo, o médico também recomendou fazer força. Se você tem uma capacidade de músculo de tolerar 100 quilos, eu não vou colocar 110. Eu vou colocar 100 e 500. Você já está fazendo mais força. Sim. Né? Então, é isso que é muito bacana, né? As pessoas têm um entendimento adequado em relação a isso. Né? Não fica forte no tamanho. Né? Exatamente. Nesse caso, força não é tamanho. Você vê que existem testes de você... Para o pessoal mais velho, para o idoso, sim. Que você senta e levanta e dá tantos passos. Perfeito. E fica bem no tempo, não é isso? Exatamente. Também tem o time and go, né? Porque assim, foi muito legal que você comentou. O que acontece? Hoje, durante o último congresso de gerontologia, né? Cheguei a participar, no último congresso de dor, o que eles relataram? 2 coisas praticamente mudou muito em relação ao conceito do idoso. Primeira coisa, a velocidade da marcha. Se você vê um idoso andando rápido, ele é muito saudável, ele é muito funcional. E um critério de segurança foi visto que idosos, pelo menos lá na minha academia a gente também faz isso, idosos não usar meia preta, e sim usar meia branca. Por quê? Porque eles têm uma diminuição de sensibilidade nas extremidades. Então, se eles se machucam, eles não percebem. Se ele está de meia branca, você percebe. Olha aí. Então é algo muito interessante. Então, o idoso sim faz treinamento de força. E, se eu não me engano, esse estudo saiu da Federal de São Carlos, dizendo que a velocidade da marcha é um grande fator de melhora. É um grande fator de melhora. Você não precisa fazer muitos testes. Velocidade da marcha. Já sabe, velocidade né? de marcha é tudo. Hoje E para isso tem que ter força. tem que ter força, exatamente. Isso leva à força. Por exemplo, na minha academia, por exemplo, é obrigatório todos fazerem terra. Todos fazem terra.
todos. Os exercícios básicos, exatamente, né? Terra, agachamento, Agachamento. entendeu? Não, tem que descer até paralela. Não, tem que descer a demanda do indivíduo até onde ele consegue. Aí é algo espetacular. Legal. E aí, como perfil de professor, né? Isso que é legal. A gente está viajando nesse assunto. Aí, voltando no perfil do professor. Muita gente fala da Gymflix, fala da academia, pelos professores cumprimentarem. O simples fato de ser educado é um diferencial e é assustador. Sim. Porque a nossa área, a pessoa tem que entrar entendendo que é servir. Servir, exatamente. Não tem outro aspecto sem ser sucesso para mim, acredito na área da educação física, que não seja aquela pessoa que realmente quer transformar a vida do outro Exatamente. através do exercício físico. Perfeito. E o básico disso é conectar. É conectar. É o que a gente começou na conversa, é empatia. Empatia. Interesse genuíno. Sim, E falar, cara, eu quero fazer com que o Gustavo goste do exercício físico. exatamente. Criar o compromisso com ele, dele vir praticar. Isso. Ele entender que ele pode vir 20 minutos, que ele vai ter minha companhia ali, Exatamente. que ele vai ter minha orientação e que ele vai ter 20 minutos efetivo. Você tem quantos minutos? Tenho 20, pode vir. É lógico. Mas isso que é o legal. É perfeito isso, sabe por quê? Porque assim, ó, olha como é interessante, né? Como você falou, o estado de empatia é justamente se colocar no lugar do outro. Aí o que acontece? Em vez de a gente acolher o cara que só tem 20, mas é o que ele tem. É o que ele tem. E aí, galera, pô, velho, cara, queria passar um monte de coisa pra. Cara, olha o que você fez pro cara. Sim. O estado empático tá onde? Tá onde? O cara só tem 20, ele fez o puta corre pra estar aqui. E aí você vai lá e questiona o cara que o cara tem 20. E aí quer que aumenta a aderência, cara. E quando o cliente fica 2 semanas, 3 semanas sem treinar? Professor, porra, meu, ainda bem! Em vez de fazer um reforço positivo, fala assim, cara, que legal que você veio, vem aqui. Quanto tempo você tem de treino hoje? E abraçar a causa? Não, dá no meio. Dá no meio. Dá no meio. O cara assim, não, o cara já baixa. Não, você pode ver, o cara abaixa a cabeça e vai pra esteira. Fazer os 30 minutos. Fazer os 30 minutos e tal. Véio, vou lá voltar pro realmente é um desafio pra gente desafio, fazer com que... Porque se... Nossa, imagina se no mercado 20% das pessoas praticassem exercício físico. Nossa, o que ia mudar? Ó, se você tem uma ideia, eu creio desde sistema de saúde, vamos pensar bem grande mesmo. Vamos expandir a mente. Expandir mesmo o negócio. Sim. Sistema de saúde, nossa, planos de saúde, que hoje está tendo muito isso. Sim. Algumas convênios estão começando a entrar com isso fortemente, porque o que começou a acontecer? Se realmente a pirâmide em relação à nossa formação de idosos, né, e tudo mais, ela mudou. A nossa será a maior faixa etária de idosos do mundo, será a nossa. É que era uma pirâmide, vai se tornar um quadrado. Não Sim. tem jeito, porque as famílias estão tendo menos filhos e tudo mais, e estamos aumentando a nossa longevidade. Então Sim. imagina onde dá para chegar. Né? Então, fazendo isso em relação a vários tipos de economia, seja para o sistema de saúde e tudo mais, tudo melhora muito. Consumo de medicamento. Consumo de medicamento. Entendeu? Você vê. Outra diminuição, eu estava vendo um pouco antes da gente bater esse nosso papo. Hoje, infelizmente, o Brasil é o segundo país em termos de ansiedade e o terceiro em termos de depressão no mundo. E você olha em relação à atividade, em relação ao exercício físico, ele tem grande interferência nisso, por causa de liberações químicas. Sem né? dúvida. E aí você vê o volume. Aí você pega uma pessoa que não vinha faz 6 meses, ou a pessoa que tem dor crônica, André, ela tem 30% ou 40% a mais de chance de desenvolver depressão. Então imagina o quanto o acolhimento e tudo mais somatizado não vai dar um efeito significativo na vida da pessoa, diretamente. Cara, eu vou falar para você que até no mercado, né? Está no mercado. Ó, as pessoas ativas, vamos falar assim, ó, vou dar N motivos para você começar a treinar amanhã. Se você é vendedor, dinheiro é energia. Dinheiro e energia. Vendedor trabalha sob comissão, trabalho, premiação, bonificação, não é esse resultado, fixo resultado. Não sou louco, é isso, né? É isso. Como você vai vender sem energia? Nenhum. O seu melhor resultado vai vir através de uma rotina de exercício, uma rotina de alimentação, Sim. conhecer o produto, Sim, mas sem dúvida nenhuma fazer uma oferta porque você acredita naquilo ali e você tem toda a gama física e psíquica para fazer uma venda Exatamente. perfeita, não só a estratégia, mas é a vontade de estar lá. Você não tem como você ser
pessimista treinando todos os dias. Não tem como. Não tem como. O seu cérebro muda o padrão. E é muito legal isso que você falou em relação a padrão, né? A padrão de comportamento. E aí, eu estava fazendo algumas pesquisas e vi assim, pô, beleza, todo mundo fala sobre hábito, não sei o que lá. E é como a gente estava conversando anteriormente, né? Porque para mim, eu gosto muito de mecanismo. Tá, beleza, é bonito falar hábito, mas como ele acontece e como ele realmente se constrói. Sim. Né? Tal. Então, o que acontece? A questão do hábito, e uma vez eu vi uma pessoa falar, muito inteligente até então, que o negócio a pessoa começa a procrastinar. Vou dar um exemplo. Cara, eu tenho o meu compromisso lá com o André de fazer o podcast e tal, e eu me programo para isso. Eu falo, o André tolera esperar 10 minutinhos. Comecei a procrastinar. Eu vou para academia às 6 horas. 6h30 tá bom. Entendeu? Então, você vê que até mesmo nas pequenas coisas, sabe, né? Isso já começa a te levar para outro lugar. E aí, olha que link que eu vou fazer. Você disse em relação à venda, tal, não sei o que lá, precisa ter em relação física. Você falou somente do vendedor. Só é. E se ele pega um cliente, cara, chato? Sim. E se ele pega um cliente mal-humorado? Quer ver algo bem legal? Como o ser humano ele é muito indutório. Principalmente pais, tá? É uma brincadeira, mas todo mundo faz. Chega numa hora e fala assim, nossa, você vê que bacana. Não, na hora que você está pegando suas filhas. Puxa, minha filha tirou 10 na prova. Uma mãe vai olhar para você e falar, cara, meu tirou 11. Cara, você entendeu? É indutório. É indutório. Então você começa a reparar que se a pessoa começar a criar aquele hábito, pô, eu vou 6 horas. Cara, 10 para 6 esteja na academia. Sim. Entendeu? Porque isso vai começar a criar um hábito tão forte, tão positivo, que começa assim, ó. Olha só que interessante. Como eu vou criar um hábito de algo que eu começo procrastinando, em vez de estar às 6, eu tô 6h30? Sim. Não tem como. Entendeu? Não tem como dar certo. Fica forte. E outras estratégias, né? O que é interessante de estratégias? Por exemplo, eu sempre fiz esporte, mas é porque eu sempre andei com quem fez esporte. Exatamente. Eu só tinha... Então, por exemplo, quando eu lutava por um clube lá em São Paulo, eu andava, meus amigos eram todos lutadores. Então a gente tinha qual assunto, ia para o clube, vivia, treinava, as decisões eram em cima disso, mesma coisa academia, depois aí tem um amigo. Tudo. Pô, aí começou a virar um hábito, porque tinha um porquê na época, eu era jovem, então eu também queria ficar legal esteticamente, era um porquê. E aquele porquê naquela época fazia sentido. Que é um porquê diferente de hoje. Olha, eu até conversei hoje com você. Falei assim, eu estou treinando bem porque eu quero operar o ano que vem, quero fazer 2 cirurgias. Até você que está enrolando uma cirurgia, né, Nino? Sim. Se não dá para resolver lá no Nino com as dores, tem que ser cirúrgico. Sim. O pré-operatório é fundamental. Tem que fazer um pré-operatório para você melhorar a sua recuperação, ou seja, ter uma recuperação melhor. E olha só como é interessante, olha só. Vou trazer o que nós começamos a conversa. O que te salvou em 2011? Só massa muscular. Capacidade. E aí o que acontece? Imagina para a pessoa que vai, o mesmo André agora, indo para uma cirurgia com uma massa muscular menor. Entendeu? Você vê como tudo realmente ela depende da massa muscular. Não é, gente, porque nós somos profissionais de educação física e temos nossas empresas a partir disso, que isso não seja ser uma verdade, né? Essa é a grande questão. E voltando naquilo que você falou em relação à apologia ou interferência do ambiente, olha só que coisa interessante. Quando você chega, tá numa roda, tal, você tá com seus amigos e tudo mais, fala, cara, vou parar de beber que eu vou pra academia amanhã cedo. O que a maioria fala? Mano, isso é brincadeira. Fica aí, toma mais um. Por isso que eu falo, a interferência do ambiente. Em vez do cara falou, mano, vai lá mesmo. Sim, vai nessa lá que você tá se esperando. Pô, eu gosto do André, velho. Não, vamos tomar mais um. Aí eu pergunto, o mais um ele vai somar em quê? Vinculado ao estado de saúde. Cara, só vai induzir o cara a acordar 7 horas, que a gente já falado 6 horas na academia. Sim. Ele vai acordar 7. Ou ele vai acordar de ressaca e não vai naquele dia. Entendeu? Então, a gente vê assim que culturalmente isso infelizmente acontece. Gente, por favor, não estou querendo dizer que não deva se socializar. Eu estou querendo dizer que aquele amigo que talvez não esteja numa condição de saúde tão favorável, cara, incentive-o a... Porque senão você vai no velório do cara daqui a algum tempo. Na verdade, a gente pode ir até longe, né, Nino? Não tem que deixar de socializar. Exatamente. Porque se você fala assim, para mim, praticar exercício físico, eu tenho que largar minha cerveja, meu copinho, meu churrasco de uma semana, você não vai praticar. Não vai praticar. Você tem que fazer os dois. Você vai ter que se organizar, fazer os dois.
E aí depois, quando você entender o momento de reduzir fazer com Exatamente. consciência, Exatamente. né? Passar a parte social, mas não pode abandonar. Não é abandonar. Porque você não vai conseguir. Não, pelo amor de Deus. É muito mais fácil você abandonar esse Não, serviço. exatamente. Com Porque certeza. muitas vezes o profissional chega e fala assim, não, bro, quer resultado? Você tem que largar isso. Não, então, quer dizer, então tem o resultado com o pé no chão. Sim. Quais são os resultados que eu tenho? Qualidade de vida, minha pressão arterial vai diminuir? Sim, legal. exatamente. Minha qualidade de sono, Exatamente. minha massa muscular. Sim. Tem muita coisa que Muito, você evolui e que você não vê. Sim. Né? O Luigi, que faz o esporte, que é o automobilismo, Sim, corre sim. de kart. A musculatura que ele ganhou, né? Quanto tempo você está treinando aí, Luigi? 7 meses. 7 meses. Ele melhorou a sua força muscular? Deve ter melhorado, com certeza, em 7 meses. Sim, 7 meses. Ele quer aumentar o peso dele, mas ele conseguiu melhorar a sua condição física e agora ele se sentiu lesionado. Se ele não estivesse treinando, talvez seria até uma fratura, Sim. sabe? Dependendo do nível da Ou pancada. talvez demoraria mais, né? Eu acho hoje que a grande interferência está em relação à capacidade da recuperação, né? Acho que as questões Sim. em relação à capacidade de recuperação é maior. Fazendo um outro link em relação àquilo que havia sido dito recuperação anteriormente, é tudo também, né? tudo. Você vê em relação ao que você falou anteriormente, a socialização é tão interessante que, eu não sei se vocês visualizaram isso tanto na rede social quanto em TV aberta, saiu muito falando sobre isso, que força de pernas diminui o Alzheimer, a força de pernas, né? Saiu muito, a galera falou muito isso. Os homens têm que treinar mais, né? A vixe, galera só pra quer caramba, treinar só braço. Vai ter que andar de plantando bananeira, galera, logo. E aí que começa a acontecer, né, cara? Por isso que eu falo, eu gosto de entender assim, pô, beleza, mas qual foi a razão do estudo chegar a essa conclusão? Sim. E olha que interessante. A questão não está no fator somente da melhora das pernas. Quando a pessoa ela tem o aumento de força, e a população do estudo, tá, gente, eram idosos, tá? E o desfecho, né, como resultado, era a incidência ou não de Alzheimer. No caso, o que começou a acontecer? A pessoa que tem mais força nas pernas, ela interage mais. Vamos supor, todo mundo aqui é idoso, beleza. Cara, se eu tenho baixa força na perna, pô, cara, eu queria lá jogar uma bote com os caras, nem vai dar, porque eu não consigo abaixar. O que acontece? Interação social. A interação social, que é uma interferência cerebral, porque você organiza as ideias e aumenta a atividade cerebral, diminui o Alzheimer. Mas por consequência do aumento da força de pernas, que levou o Nino a jogar bote com os caras. Olha que interessante. É isso que é a questão. Você vê que fica bem vago. direto, fica vago. Porque quando joga, não, aumenta a força de perna, mas às vezes é um idoso que não sai de casa. Porque o E aí cara você sai vai, da pô, mas limitação. aí agora ficou ruim. Não, cara, não ficou ruim. Porque se ele aumenta a força, ele viaja, entendeu? Ele vê outras culturas. Interage mais, né? Sem Aí o dúvida, cérebro com o meio. ativa que por sua vez leva. Porque olha só, é tanto pela interação que se você aprende uma outra língua, diminui a chance de Alzheimer, acho que em 30% e 40%. Instrumento musical. Sim. Quando existe uma associação de exercícios ou movimentos corporais mais o raciocínio, o aumento da capacidade cognitiva chega a 40%, cara. Olha aí. E por que isso para nós chega a ser muito importante? Antigamente, nossos pais, nossos avós... Vou dar um exemplo. André, hoje, para a empresa, quantas horas você trabalha? 8, 9 horas. 8 a horas. 10, Cliente te manda mensagem 11 horas. Responde? Responde. Funcionário às vezes manda. Responde? Responde. Sim. Então, hoje, antes não. Nossos avós pegavam, cara, deu a hora, foi embora. Ou vai ligar no teu fixo ou o patrão vai na tua casa. Sim. Então, o aumento de contato com isso aumenta. E aí, o que acontece? Algumas síndromes relacionadas ao trabalho voltam a subir. Então, hoje, se você me perguntasse, Nino, o que você tem medo? Você tem medo de ficar amputado? Não, porque tem prótese. Nino, você vai ficar sem um braço? Não, tem prótese. E qualquer outra coisa? Não, tem cadeira de roda. Agora, e Alzheimer? E alterações cerebrais? O que você faz? Nada. Então, eu acho que é por isso assim. Então, a associação em relação à atividade física, né, que vem a partir da locomoção. Galera, a inscrição é vir sobre critérios de saúde para você continuar se movendo, continuar viajando, continuar fazendo o que você quer, praticando esporte que gosta. É isso. Mas foi igual você falou, a banalização em relação à massa muscular ou à força, ela veio por causa disso. As pessoas pararam de pensar na frente. Mas pensa naquilo agora um pouquinho, né? Somando o resultado da empatia, capacitação profissional. Total. Tá? Então, assim... Eu não consigo ver um empresário hoje
nesse momento que o mundo está, não só o Brasil, Mundo. extremamente competitivo, extremamente para frente, não fazer exercício físico. Não consigo. Porque o cara ele precisa de disciplina, resiliência, muita resiliência. O que é o exercício físico aumenta de resiliência no ser humano? A capacidade de ele suportar pressão. Imagina. Sim. Então, automobilístico, o cara que vende automóvel de concessionária para ter um lucro de R$1.000, um carro zero, os impostos. Enfim, se a pessoa tem que aumentar a resiliência. Tem. E isso vem com o exercício físico. Exatamente. Não gosta de academia? Tem esporte de rua. Exatamente. Tem vários, né? Vários esportes que podem te ajudar a atingir isso aí. Tanto que tem muito empresário que faz o triatlo. Faz o triatlo, muito. Muito. Que eu tenho um grande amigo que faz o triatlo, ele tem minha idade, eu brinco com ele que ele parece que tem 20 anos mais velho. Eu falei, cara, você ama o triatlo, mas ele tá... Porque o triatlo judia, né? É uma atividade intensa e longa. Mas isso que eu falo, né? Mas às vezes você vê esse seu amigo é um cara que vai viver 100 anos. Sim, 100 anos com uma capacidade funcional extrema, assim, né? Isso que é o mais legal, assim. Porque você vê em relação ao quarteto da morte, que a gente brinca, né? Tipo sedentarismo, pressão arterial, alto triglicérides, é muito controlado a partir disso. Total. Né? Então, imagina o quanto de tempo esse cara não vai viver. Agora você falou dessas doenças metabólicas, né? Cara, quantas farmácias tem em Birigui? Rapaz do céu. Acho que tem mais farmácia que gente. Brincando, acho que tem mais farmácia que gente. A galera tá doente. Tá doente. Os laboratórios estão faturando horrores. E as pessoas pagam plano de saúde, 5 mil, 7 mil, 10 mil reais, dependendo da família. Na verdade, é um plano de doença. Exatamente. Plano de saúde é quem faz exercício físico. Exatamente. As pessoas têm que mudar essa mentalidade. Ótima Quer ter um definição. plano de saúde? Tenha bons hábitos, pratique exercício físico. Você tem um plano de condição de fazer um plano de doença? Ficou doente, vai ser atendido, beleza. E é tão isso mesmo, né? Assim que você falou, que começa a ser assim, né? Hoje, boa parte das pessoas ou toma remédio para dormir ou toma remédio para acordar. Então, isso realmente se justifica, né? E aí vamos levar para um âmbito maior. E aí você vai somar de uma forma crônica o quanto às vezes você gasta de medicamento e o quanto isso é sofrido dentro da sua rotina, é muito mais caro que frequentar uma academia. Nossa Senhora, muito mais caro. Dependendo da academia, é uma pizza. Dependendo da academia, é uma pizza. Uma pizza, uma boa pizza. Aí você quer treinar, você só tem que cortar uma pizza. Você come 2 pizzas, corta uma e já treina. Já paga uma mensalidade. Caraca, é inacreditável, né? Agora, o seguinte, estamos chegando em verão. Está chegando o verão e essas temperaturas, hein, Gustavo? E o ar-condicionado lá? Tá top! Meu, galera do ar-condicionado não tem como ficar sem, né? Eu sabia que essa região é quente, mas é inacreditavelmente quente, né? Impressionante. E o que é interessante a gente pensar nessa parte de treinamento, ou fazer a pessoa praticar o exercício físico na academia, e a gente está chegando no verão, que é a época do ano que todo mundo se prepara. Final do ano, carnaval e tal. E muitas vezes a pessoa quer aquele resultado que você falou para ontem. Para ontem. Quais são os exercícios que a galera pode entender que mais lesionou? O Nino é um especialista aí nas lesões, hein, meu? Realmente o supino reto, ele tem grande incidência de lesão. O índice de lesão do supino reto ele é bem significativo, muito significativo. Olha aí. Né? E às vezes o que acontece? Às vezes ele é um exercício que tem uma demanda significativa. Às vezes o cara podia controlar e ele vai lá e exacerba. Quer ver? Olha só que interessante. Se você olhar na internet, ou um amigo e tudo mais, você vê ruptura de peitoral e você vê ruptura de bíceps. Você não vê ruptura de grande dorsal, tá, galera? O músculo das costas, latíssimo do dorso. E você não vê rompimento de tríceps. Olha, reparou isso que interessante? Olha aí. Você vê músculos que são mais notórios e estão de frente. Então, você viu que interessante? Um dos exercícios que mais lesiona hoje é o supino reto. É o supino reto. E aí a galera tem que fazer uma execução adequada. Geralmente sobe muito o braço, um posicionamento de encolhimento. Bora fazer uma prática? Bora, super. E vamos pôr aqui pra galera? Vamos colocar aqui pra galera então, dar uma olhada. Acompanha o Nino na prática aí. Galera, dá uma olhada.
Bom, galera, vamos lá vindo para aquelas explicações, beleza? Então, o que acontece na maioria das vezes? Vamos pensar que a barra está aqui, ok? Então, o que acontece? A primeira coisa fica sendo uma não abdução completa aos 90 graus, tá? Isso aumenta em relação às chances de risco. Se você tiver uma boa amplitude de peitoral e um bom controle, o que eu também sugiro? Não descer demais a barra. Por quê? Quando você desce demais a barra, aqui começa a ter uma pressão anterior muito maior da força do seu ombro, tá? Se não, Nino, já estou acostumado, a barra desce até o peito, ok. Então você vai levar um ângulo de 45 graus, beleza? Isso já fica sendo um ângulo seguro. Uma outra coisa muito importante que acontece muito é assim, a barra, ela vai estar alinhada em relação ao cotovelo. Olhem por aí, para vocês darem uma olhada. Ó, daqui você já consegue observar o cotovelo dele, tá? Esse posicionamento é errado. Por quê? Porque além de descer, ela tem uma força de torção em relação ao ombro, seja nesse sentido ou seja nesse sentido, ok? Então, o alinhamento da barra fica sendo o mesmo alinhamento em relação ao antebraço, ok? Vamos colocar ele agora para executar. Outra coisa muito importante, tá, galera? Posicionamento das mãos. Geralmente você leva como referência a posição biacromial, tá? Um pouco mais aberta em relação a isso, tá? Você vê o alinhamento em relação ao braço, beleza? Essa é uma das questões. Poxa, Nino, beleza, aonde eu desço a barra? A barra, ela desce entre o mamilo e a axila. Ela não é nem muito aqui em cima e nem muito aqui embaixo. E o que é legal você dar referência do corpo da própria pessoa? Não tem como errar. Você dando a pessoa como referência, o indivíduo pode mudar, que a referência também muda, tá ok? Então, entre o mamilo e a axila. Você vê que ele já saiu de um ângulo de 45 graus durante a execução. Dessa forma. Fica sendo muito mais seguro. Pode ir até um pouquinho mais para cima. Aqui. Exatamente. Se vocês observarem daqui de cima, vocês vão ver que o antebraço acompanha a linha da barra. Ela não roda, seja para fora ou seja para dentro. Beleza, galera? Essa é uma das dicas aí, top pro verão, hein? E aí, Nino, agora, depois dessa prática, mostrou já como que é, hein? Não tem mais como errar, pelo menos o supino reto. Pelo menos o supino reto. Não vai errar, não vai fazer, não abuse na carga e execute dessa melhor forma aí, essa orientação. É muito bacana isso que você falou, André, né? Da gente tentar ver uma forma de prevenção. A gente fala muito em relação à prevenção, mas ela é muito difícil de ser levada em consideração, né? Então, assim, hoje o que a gente tem como coisas que você podem fazer, galera, para dificultar o exercício? São 3 fatores, que na nossa área se chama de princípio da sobrecarga. O que eu preciso mover ou manipular, Nino, para deixar meu exercício mais difícil? Primeira coisa, amplitude. Amplitude. Galera, então, assim, amplitude, mesmo. Galera, assim, ó, vamos pensar junto. Estamos dando risada, porque o que a gente vê das amplitudes aí... É como se chama daquela piadinha interna, né? Aquela Virou piadinha interna. Virou piadinha interna. Então, assim, galera, uma sugestão, tá? Eu vou trazer algumas coisas que são como viés. O que acontece na nossa área? As pessoas veem um cara do YouTube maior do que você. O que você vai fazer? Copiar o cara. Se chama viés do tamanho. Pô, o cara é grande, faz desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Sim. Beleza. Só que aí eu vou levar para um cara que realmente faz adequado, que foi o último campeão, né, do Mr. Olímpia, o Sebum. Olha o agachamento do cara. Ele vai até embaixo, realmente. E aí você vê outras pessoas com uma condição física um pouco menor, não descendo 90 graus. E por sua vez, tá, galera? Já a título de informação, eu brinco que eu chamo de informação de saúde. Sim. Né? Agachamento nos 90 graus é o ângulo de maior pressão no joelho, tá? Isso é Sim. fato. Então, onde a maioria da galera para? 90 graus. Então, você tem um peso no sentido, descendo, te empurrando para baixo, querendo te esmagar, e aí você para nos 90 graus, o ângulo de maior pressão no joelho, não vou nem entrar em detalhes, Sim. e aí você volta. Então, você poderia ter descido um pouco mais. Só que assim, gente, ó, é o seguinte, né? Como vai ser para muita gente, podcast, Sim. desde que você tenha capacidade de, tá? E o André aqui estamos conversando de um indivíduo Sim. saudável.
tá? Ok? Para não saírem agachando aí a torre, tá? Então, o ideal, afinal de contas, o termo que o André se utilizou para a conversa foi galera para o verão e não alguém machucado. Sim. Ok? Deixar isso muito claro, né? Senão a galera começa a deturpar as coisas, né? Não, tá? Desde que você tenha uma condição de, pô, Sim. eu tenho uma capacidade, consigo... Vá, galera, porque aumenta. É distância percorrida. Sim. Ele vai do básico, é distância percorrida. Então, e tanto estudos como viés do tamanho, isso já dá maior resultado em relação a isso. É fundamental. Amplitude. Outro fator, carga propriamente dita. Sem dúvida. E aí eu vou falar uma coisa que vai deixar a galera um pouco chateada. Por que acontece tanta lesão decorrente ao aumento de carga? Por quê? Porque o corpo ele é feito sobre vários tipos de tecido. Qual adapta mais rápido? Muscular. Muscular. E aí o que acontece? O cara vai lá e machuca o tendão, machuca uma cartilagem que tem um tempo de adaptação diferente, galera. Esse é o problema. Entendeu? Então, olha só que interessante, André. Você certamente conhece pessoas que praticam a corrida e já se machucaram com a corrida. Sim. Beleza. Olha que interessante. Algum deles, ou um deles, já falou para você, André, eu parei de correr porque eu tô com dor no coração. Ou eu parei de correr porque eu tô com uma dor no pulmão. Ou porque eu estou com dificuldade respiratória. Nenhum. Todos relataram alteração músculo-esquelética. Ou seja, uma dor no joelho, uma dor no tendão, né? E é isso que é a grande questão. Mas por quê? Porque a capacidade respiratória melhora 4 vezes mais rápido do que o melhor tecido muscular. Se você encanar hoje, André, cara, semana que vem eu quero correr 5 km. Em termos cardiorrespiratórios você consegue. Agora seu joelho vai sofrer. Sim. Entendeu? Entendi, então, perfeito. esses fatores que é bacana levar em consideração para o processo em relação a levar a galera para o verão. Isso acontece muito. Que, a pessoa treinar meses com intensidade alta, Exatamente. sem dar um intervalo para adaptar ligamentos e tendões. Ixi, exatamente. Um treino ordinário, né? A gente faz periodização. Exatamente. Ela vem aqui, bate 6 meses, bate 1 ano, só carga. Fora o pau. E aí para por causa... É. Fica parado. Fica parado. Exatamente. Essa estratégia não levada legal, em consideração. E é tão legal isso que você falou que assim, ó, o que as pessoas geralmente fazem? Vou dar um exemplo, tá, galera? Na prática mesmo. Raramente você vê uma pessoa que está realizando um leg press ou um agachamento colocar 5. Ela coloca 20. Ela não coloca 5. Sim. E aí você imagina, se você fizer, vamos supor, 100 quilos e você aumenta, você já foi para 140. Sim. Você entendeu? Então Os você vê pulsos, que você vê que o aumento ele se torna muito abrupto. Poxa, Nene, eu controlo as repetições e eu controlo o volume, né? Eu faço menos. Cara, mas a sua sobrecarga articular vai estar lá. Né? Cara, se adapta com mais 10 cada lado, mais 5 cada lado, você vai ver que a preservação articular é sua longevidade. A articular, cara, você vai treinar Aumenta muito tempo. E a musculação isso? É constância. É constância. Você treina muito um ano e para... Não, acabou. Já era, perdeu Acabou. aquele ano todo. Acabou, perdeu Então, aquele ano todo. O mais legal é a E constância. é bem legal isso daí que você falou, só a título de curiosidade, tá, galera? Sempre perguntam assim, Nino, quanto tempo parado eu perco massa muscular? A partir dos 30 dias. 15 dias parado, não é motivo de desculpa, hein? Pelo amor de Deus. Sim. Uma coisa é só informação, tá? Sim. 15 dias parado, é o que eu quero dizer, tá, galera? Muito importante isso aqui, ó. 15 dias parado sem ter estado de doença, sem a pessoa ter ficado doente, porque senão a velocidade da perda de massa muscular é mais significativa. Então, mas, estando doente, seja qual for o outro motivo, não doença, por exemplo, 15 dias. 30 dias você já começa a ter um déficit significativo. Isso nós estamos falando de força. Capacidade cardiorrespiratória e flexibilidade vem antes, com certeza. Com certeza. E então, essa galera tem que tomar cuidado com a amplitude, Sim. com a carga, Com a carga. velocidade de movimento. Movimento, que é tempo de tensão, né? Tempo de tensão, intervalo. né? Quer manipular um negocinho bem legal, galera? Intervalo. Entendeu? Você pode muito bem começar aí com um intervalo de 45 segundos, na outra série faz 30, na outra série faz 15, na outra semana 10. Cara, beleza. Seria o treino que eu iria sugerir para ele estivesse voltando agora. Olha aí. Carga de 30% a 50%, vou ter um resultado significativo em termos de demanda. Cara, ele vai estar felizão, vou estar felizão, e eu só vou propor para ele. Olha que interessante. Proposta. Irmão, se tiver vontade, vai caminhar um pouquinho no final da tarde. Quanto tempo? O tempo que você quiser.
Olha aí. Aí eu aumento a aderência. É uma estratégia. Aí é uma estratégia, porque aí começa a se tornar empatia. Quanto tempo? Cara, só não exagera. Se caminha 10 minutos, der vontade de voltar, volta. Porque aí eu aumento a aderência e eu trago ele pro meu lado. Aí eu aumento a empatia. E aí você ainda também teve a estratégia de usar 2 picos de treinamento. Exatamente. O volume de treinamento semanal dobrou. Você aumentou a frequência cardíaca dele em 2 momentos do dia. Exatamente. Vai ter aí o rebote. Cria um hábito. Sensacional. Que o cara vai chegar em casa, em vez dele sentar no sofá e falar, cara, vou dar uma caminhadinha. Pô, cara, me fez bem. Já era, catou o cara. Na hora que ele começa a falar assim, cara, pô, me fez bem, senti falta. Já era, você pegou. Aí pegou. Então, se a gente for falar de estratégia de transformação para a galera que vem no verão, primeiro, acho que desde o que a gente falou no começo, ele tem um porquê mais forte, né? Esse porquê é só por causa de estético, é muito fraco. Seja uma contribuição de saúde. Sim, pensar num porquê mais poderoso. Por exemplo, o Luigi quer aumentar a massa muscular, mas ele gosta muito de correr de kart, então ele tem que ter esse foco em ajudar ele na performance do kart. Exatamente. O Gustavo, buscar uma aderência, por que ele pode melhorar, o que vai ajudar na vida dele, além de saúde e qualidade de vida. Então, por exemplo, a pessoa buscar um porquê legal para ficar na academia, não por causa do verão mas para vários verões. E é muito legal o que você falou, André, e a outra sugestão que eu colocaria de muito importante seria assim, torne a sua atividade agradável nesse primeiro momento. Sem dúvida. Torne agradável primeiro, não pense em desempenho, pense em mudança de comportamento. É isso aí. E aí depois que começou, comecei a sentir falta. Porque isso vai vir automático, sabe? A gente sabe a resposta muscular. Sim. Pô, André, cara, eu faço supino com 10 cada lado. Pô, Nino, cara, você melhorou, como é que tá? André, tá fácil, velho. Ou vamos colocar 12? Vamos? E aí já era. A resposta da força vai vir automaticamente. Só que o que não pode acontecer? Puxa, André, semana que vem eu não venho, cara, não tô afim. Não dá. Já era. E outra, que é legal você falou desse negócio da pessoa se colocar em desafio, mas também do professor ter esse feeling. Professor precisa ter esse olhar assim e falar assim, cara, sua carga tá baixa hoje, eu vou te ajudar na última. E propor esse desafio e estar junto. Um amigo treinar, você desafio. Treinar com alguém, criar um compromisso com alguém para treinar, uma dupla de treino. Sim. É claro que se o amigo não for, você tem que ir, não fica não salvou porque o cara vai. Né? Então, mas criar maneiras para colocar esse hábito. E outra, vou compartilhar com eles, Nino, a gente vai assistir aqui agora, algumas transformações. Teve alunos da academia que tinham dificuldade de criar esse hábito e vocês vão assistir com a gente, Nino, beleza? Perfeito. Vamos ver quem vai aparecer aqui agora. Bom dia, sou aluna da Gymflix Academia. Quando eu ingressei na academia, meu objetivo era e é alcançar minha meta, que é perder peso, né? E estou conseguindo, graças a Deus. A equipe é excepcional. Fui bem atendida, fui bem acolhida, estou sendo bem atendida, estou sendo bem acolhida. E o que diferencia das outras academias é a atenção. Simplesmente a atenção. O espaço físico é maravilhoso, não tem como não se adaptar aqui, é muito difícil falar que não. E eu sempre procrastinava em começar minhas atividades físicas, em continuar em determinadas academias, e esse é o diferencial da Gymflix. E o que eu mais valorizo aqui na Gymflix é a atenção dos profissionais, equipe totalmente, altamente qualificada. E quem puder, vem para a Gymflix, porque vale muito a pena. Bom, Ninão, essa estratégia aqui, como é possível. Nino, se você, para fechar o nosso assunto aqui, 3 orientações do mestre para a galera que quer treinar, quer ter resultado, mas sem lesão, né? Sem lesão. Apesar que se tiver lesão, tem um Nino lá para resolver. Qualquer coisa eu tô lá, galera. Qualquer coisa. Não fica acanhados, qualquer coisa eu tô Quem por lá. se lesionou antes de ouvir esse bate-papo? É verdade. Porque dá para salvar muita gente. Legal. Vai lá. Bom, galera, acho que assim, tudo foi um podcast, acho que muito informativo, fiquei bem surpreso, assim, com o que a gente conseguiu passar de informação, né, foi legal ver a carinha deles aqui, né, dos bastidores, assim, tal, não sei o quê, me deixando ele pensativo, porra, cara, que da hora, né, então assim, galera, a primeira dica é o seguinte, quando se proponha de uma vez, né, tipo, o hábito, ele começa nas pequenas coisas, acho que isso começa daí. Cara, eu vou para academia às 7 horas. 7 horas esteja lá.
Entendeu? Isso eu falo como é que é o hábito. Quando você estiver na academia, propõe ao professor, cara, eu posso fazer isso, o que você acha? Porque você traz o cara para o teu lado, né? Aí fica sendo, nós chamamos de aliança terapêutica no meu lado, né? Então isso ajuda muito. Deu vontade, faça pequenas coisas que te levem para a atividade, para o movimento. Não vou nem falar atividade, vou falar para o movimento. Essa seria uma outra. Adquirindo esse hábito, vamos passar para uma pessoa que já adquiriu esse hábito, eu já estou numa outra fase. Beleza. Faça treinos onde você comece a ganhar aquelas variáveis que a gente falou. Amplitude, carga, intervalo e tempo de tensão. Brinque com essas variáveis, tá, galera? Não é uma regra e nem todo peito é segunda-feira. Né? Nem todo peito é... Você pode fazer outro dia que não dá azar. Né? É igual o chinelo, né? É igual o chinelo. Não, vira, senão a mãe morre. Peito para homem, perna para mulher. Entendeu? Não, tem que ser. Então, assim, galera, você pode causar uma variação dentro do seu treino para as pessoas que, né, montam o seu próprio treino e tal. Sim. Então, assim, você pode brincar com essas variáveis, tá, galera? Mudar as ordens dos exercícios, tá? Do início para o final. Essa variação tem dado os bons resultados. Acho que isso é uma das coisas que seria o mais interessante, assim, André. Que show de bola, galera. Espero que tenha sido muito produtivo esse bate-papo. Eu tenho certeza. Utilize essas orientações. Procure uma academia mais próxima da sua casa. Para cima. Atividade física, acredite. Exercício físico transforma vidas. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.